Mais uma vez, quero cumprimentar a presença de todos aqui. Senhor presidente, quer dizer que eu não tenho por hábito falar de assuntos que eu não tenho um pouquinho mais de conhecimento, e hoje escolhi um assunto aqui para falar sobre educação. Coincidentemente, temos os alunos, diretores, professores, não é minha área, mas seguidamente se fala aqui sobre educação, mais precisamente sobre o comportamento de nossas crianças, adolescentes. E no mês de maio, olhando o jornal, eu vi uma reportagem que chamou a atenção, e eu acho que vale a pena tecer alguns comentários sobre isso. O título da matéria diz o seguinte: dano reparado. Pais de aluno agressor indenizarão professor. Isso aconteceu em Jaguarão, lá na fronteira, uma cidade do Rio Grande, que uma professora foi agredida por um aluno no recreio e ajuizou uma ação contra os pais dessa criança. Então eu separei alguns tópicos aqui. Uma professora estadual agredida por um aluno, após repreendê-lo por atitude inadequada, deverá ser indenizada por humilhação e constrangimentos sofridos perante os demais alunos e colegas de profissão. A primeira turma recursal civil do Estado determinou aos pais do agressor o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000, ao entender que eles são responsáveis, independentemente de culpa, pelos atos de seus filhos adolescentes. Segundo a autora da ação ajuizada, durante o recreio, a professora chamou a atenção do estudante que estava atirando bolinhas de cinamomo em outra criança. O menino, que como ocorre aqui, a gente tem certeza que ocorre em nossas escolas, reagiu de forma violenta. Deu tapas no braço da professora, no ombro. Isso causou... A professora ficou com sérios problemas psicológicos, teve que fazer tratamento e acertadamente entrou com ação, que a gente defende aqui, que deve ser dessa forma. Então, e o despacho do juiz em primeira instância considerou não haver justificativa para a atitude violenta e agressiva do aluno, e que a conduta representava uma queda brutal no avanço da cordialidade e da solidariedade entre as pessoas. Esse foi o despacho do juiz. O relator da ação da primeira turma manteve a condenação, mas reduziu a indenização. Uma segunda reportagem sobre esse mesmo assunto também saiu no mesmo jornal, no Zero Hora, e que também me chamou a atenção, porque justamente vem no que a gente defende. Postura de educador agredida por aluno é exemplo para colegas de profissão, em Jaguarão. E eu não sou professor, mas eu também me deu orgulho de saber que tem pessoas assim que tomam essas atitudes. Um relato da professora aqui que não se identificou, né? Entrei na minha profissão cheia de sonhos. Hoje sinto como minha trajetória tenha sido manchada por esse acontecimento, mesmo eu sendo a vítima. Eu acho que isso todo professor não entra na carreira só pelo salário, né, colega presidente Zaparoli. É uma doutrina que o educador tem e esse que toma o rumo de todos os professores. Aqui também teve uns comentários das professoras. Para a educadora, cada vez mais, e isso aqui realmente outro fato verdadeiro que chama a atenção, cada vez mais os pais têm transferido sua responsabilidade para a escola, o que causa situações como que ela passou. Simplesmente hoje os pais largam as crianças e não querem mais se responsabilizar pelos alunos. E ai do professor que tenta colocar essa criança na linha. É esse fato que é uma coisa errada. Outro comentário aqui, já vou dar uma parte, Elizabeth. As escolas começaram extremamente rígidas e foram abrindo a guarda. Se não voltarmos a acharmos o eixo, no futuro ninguém mais vai querer ser professora. Concordo completamente com isso. A atitude da professora em entrar na justiça é vista como inspiradora pelos colegas de profissão. Ela refere aqui também: o processo é difícil, muitas vezes é humilhante, mas nunca quis desistir, sabia da importância que estava fazendo. E esse é o ponto principal.
muitas vezes a gente defende aqui, todo mundo cobra soluções, cobra medidas, mas no momento que a pessoa é instigada a ir lá na justiça ou numa delegacia, registrar, mas eu não quero me envolver, sempre se espera que o outro faça. E não é assim. Eu acho que esse exemplo dessa professora a gente tem que seguir. O Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 112, o Estatuto prevê inúmeros direitos das crianças e adolescentes. Mas no seu artigo 112, prevê ali uma série de obrigações, de deveres. Acima de 12 anos é adolescente. E acima de 12 anos é uma pessoa que pode ser punida pela justiça, através de medidas socioeducativas. Uma criança que ameaça o professor, xinga, ofende, pode perfeitamente ser responsabilizada. Dos 12 anos para cima pode. Abaixo disso, os pais. Então, são fatos pequenos que, se uma criança não tem uma devida punição ou que sinta a sua responsabilidade, isso vai se tornando uma bola de neve. Cada vez essa criança vai perdendo mais o controle. Zibete tinha pedido uma parte. Sim, Luciano, eu tenho dito aqui talvez 2, 3 sessões atrás, não lembro, que só falta o professor colocar uma maçã na cabeça e virar alvo. Eu acho que nós estamos indo na contramão do negócio, francamente falando, né? Se hoje a gente consegue ler, a gente consegue escrever, se a gente consegue ser bem-sucedido, é porque lá atrás teve um professor, que é o início de tudo. Estava aqui o Cidade falando antes, com 5 anos, a professora Maria de Lourdes, né? Que te alfabetizou, né? Então, eu acho que nós temos que ter, o mínimo que nós temos que ter é respeito. Porque eu sei muito bem, eu posso falar com categoria, a dedicação que um professor tem que ter para poder lecionar, para poder ensinar os alunos. Não vou nem estar na questão da remuneração financeira, porque aí piora mais ainda. Né? Mas essa questão realmente de um aluno de 8, 10 anos, ou até menos que isso, chegar numa sala de aula e afrontar, provocar, agredir um professor, isso não existe. E isso, o culpado mesmo é a sociedade como um todo, porque se um jovem, um adolescente tem condições, direito a um voto com 16 anos, onde ele vai ajudar a eleger a pessoa que vai governar o país, o estado, o município, por que ele não pode ter responsabilidade criminal também? Sem custar, Luciano, eu vou entrar numa outra questão aqui, aproveitando, na questão da segurança pública, que é a tua questão. Se você agride um bandido, tem direito humano, vai responder processo. Agora, o bandido mata um policial, a única coisa que tem é uma bandeira em cima do caixão e alguma salva de tiros. Isso é correto? E ainda nós temos que sustentar ele lá dentro da cadeia. Então, acho que muitas coisas, Luciano, teriam que ser revistas, mas essa questão do professor, nós temos problemas aqui em Carlos Barbosa. Nós não precisamos ir muito longe, nós temos problemas aqui em Carlos Barbosa. Então, acho que realmente tem que ser algo de forma enérgica. É isso que tem que ser enérgico, tem que fazer se entender pelo exemplo. Foi meu tempo, presidente. Beleza. Obrigado. Obrigado, vereador. Como eu falei antes, eu não posso entrar em assuntos que eu não tenho muito conhecimento, mas isso foi levantado aqui justamente por isso que foi cobrado pelo vereador Zibete, o vereador Zaparoli, seguidamente fala sobre isso. Então, eu tomei a iniciativa de falar sobre esse assunto porque eu achei pertinente. Então, mas é realmente o que tu fala, como tu falaste, Zibete, sem estar na área de segurança, então é mais problemático. Mas isso aqui é uma atitude que tem que partir dos professores, mas não é só dos professores. A justiça tem que estar junto, os órgãos de segurança têm que estar junto, os pais dos alunos, porque tem muitas vezes que os pais encobrem os filhos, eles vão proteger os filhos. E é isso, aqui eu quero transferir a minha